Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pôr à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos deixar o assunto aqui do matrimônio, que seria bastante interessante, mas acho que não é bem oportuno para nós discutir isso agora. Vamos ver mais a segunda leitura, onde você se entenderá tudo e não entenderá nada, não é? Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio do sofrimento. Então, nesses dias de promessas, onde se pensa que vai ser um mundo mais feliz, como cristãos temos que rever um pouquinho o sentido daquilo que é a história de todo o universo e a história de cada um de nós. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. O que quer dizer isto? Nós até admitimos que foi um Deus que criou o universo, não é? Mais ou menos. A maior parte admite isso. Estão começando os ateus assim, mas se admite isso. Mas por que, para quê criou todo este universo? Todo este universo foi criado em função de Cristo. O que quer dizer em função de Cristo? Para que Cristo, feito homem, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a sabedoria de Deus, que era o próprio Deus, que assumiu a carne humana como nossa, levasse à plenitude. Isto que quer dizer? Isto é história. Porque se Deus se fez homem, Ele vive a nossa história.
nós nascemos. Enquanto nós não tínhamos uma existência, já outras vezes falei para meditar sobre isso, eu medito bastante. Quem de nós mandou alguma cartinha aos pais para pedir de nascer de olhos azuis, não é? Bruno, você mandou para sua mãe uma cartinha antes de ser concebida? Não. Por que não mandou a cartinha? Por quê? Não existia. Como você, eu, sua mãe, todos nós. Simplesmente não éramos. Então nem sabíamos o que viria a ser uma vida. Nossos pais nos deram a vida, nos criaram fisicamente, moralmente, nos educaram, não é? Por Cristo não foi assim. Porque antes dele assumir a carne humana, ele já existia. Dá para entender bem isso? Antes nós não existíamos de jeito nenhum. Mas ele já existia como Deus. Então ele não mandou uma cartinha para que sua mãe o fizesse daquele jeito. Ele já tinha criado o mundo com uma finalidade. É belíssimo. Se a gente começa a meditar e acredita nisso, sabe que a gente vai longe. Ele simplesmente veio assumir a história humana, se fez homem. Então o mundo tem uma lógica. E o que ele trouxe? Trouxe o que ele era. A vida eterna. Ele era a vida. E por causa dele foram criadas todas as coisas. Compreende? Então ele era a vida, ele trouxe, então, na humanidade, esta vida eterna. Então ele é o começo, é o fim. Isso sabe como se chama? Civilização. A gente pensa que a civilização é porque temos mais tecnologia, não? Agora, mais ainda, a criançada já está tudo com esse negócio de poder se conectar com o mundo inteiro, etc., não é? Isso não é civilização. É tecnologia. Por si mesma, ela não vai levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Nós podemos usar, lógico, como todos os instrumentos. Fizeram o carro, no lugar da gente andar de charrete, vai de carro, usamos. Mas não vamos dizer que isso influencia sobre a nossa vida. A vida é totalmente outra coisa. Então, a civilização que Cristo trouxe é a civilização da vida. Eu diria, com uma palavra que todo mundo fala, agora falando do ambiente, qualidade de vida. Ele trouxe uma qualidade de vida. Essa qualidade de vida que atinge o quê? O corpo também. Mas, sobretudo, atinge o espírito. Não é difícil entender isso. Civilização do espírito. Quer dizer, qualidade e crescimento do ser humano no espírito, não? Por que a gente frequenta? Você vai me ajudar hoje, Bruna, vai. Por que você estuda? Para aprender. É uma ação material ou espiritual? Material? Você aprende através do quê? Do corpo
Você faz assim, então. Coloca o livro na cabeça e fica dormindo. Vai ver se você aprende. Veja que nós não refletimos sobre pequenas coisas. Simples. Não é material. A comida é material. A roupa é material. O estudo é uma atividade espiritual. Então, através do estudo, nós temos uma qualidade de vida. De analfabeto, começamos a aprender. Depois começamos a aprender ainda mais. É um crescimento espiritual. Nós somos mais espirituais do que se possa pensar, gente. De fato, se acontece um AVC, o que o corpo dá? Nada. Entendeu? Então, quando se fala de qualidade de vida, por que isso? Porque a gente cuida muito pouco do espírito. E nós cuidamos muito pouco, então, da nossa qualidade de vida. Cristo, então, veio para aquilo que era seu. Mas os seus não o compreenderam. O próprio povo dos judeus jogou fora. Por quê? Ele era simplesmente, à vista de todos, um simples homem. E como podia um homem salvar a humanidade? Precisava um Deus. E aí que está o problema. Não casaram aquele homem, o carpinteiro, com Deus. Esta foi a culpa dos judeus. Não acreditar que aquele homem fosse o Filho de Deus. No entanto, no Evangelho nós encontramos tudo isso aqui. Quando ele se apresentou, primeiro, quando ele nasceu em Belém, o anúncio aos anjos: nasceu para vocês um Salvador. Segundo, os magos, quando vão visitá-lo, através do estudo que eles tinham, os caldeus, sabiam que quando havia uma conjugação de estrelas, etc., lá no céu, teria nascido o Rei do Universo. Tanto que eles foram, veja bem, não é que apareceu uma estrela lá no Oriente. No Evangelho está escrito isso, e não é mentira. Mas era uma maneira muito simples de explicar. Porque se a estrela tivesse aparecido a eles não iriam a Jerusalém. A estrela os conduziria diretamente em Belém. No entanto, eles foram do lugar onde eles estavam, que seria atual, nos cafundós lá no Iêmen, atual da Arábia, que eles moravam lá, foram até Jerusalém para perguntar onde que nasceria o Rei do Universo. Eles procuraram nas Escrituras. O povo de Israel tinha já esta escrita que anunciava a vinda de Deus. E procuraram, Herodes mandou chamar, isso o Evangelho nos conta essa história, mandou chamar os eruditos e lá encontraram: e tu, Belém, não será a menor das cidades, porque de ti virá aquele que vai conduzir o meu povo, o Rei do Universo. Aonde eles foram? Lá em Belém. Veja, então a própria ciência, se for muito honesta, através do conhecimento, vai em busca daquele que criou a própria ciência. Depois, quando foi apresentado, este é o meu filho. Ele se apresentou lá no Jordão para ser batizado. Este é o meu filho. Ouvi o que ele vai dizer. Quando no Monte Tabor ele se transfigurou: este é o meu filho. Deus se revelou tantas vezes. Quando os judeus lhe perguntaram: tu és o filho de Deus? Jesus falou tantas vezes: eu e meu pai somos uma coisa só. Entendeu? Então, ele se declarou filho de Deus. Mesmo assim, não acreditaram. Piorou ainda a situação quando ele disse que vinha trazer uma comida, que quem comesse aquela comida viveria para sempre.
Tá bom, então, dá-nos esta comida, se a gente vive para sempre, que nem a samaritana. Se você conhecesse, falou Jesus a samaritana, quem é aquele que te pede de beber, você lhe pediria uma água, ele te daria uma água que mata a sede para sempre, porque quem bebe desta água vai voltar a ter sede e vai ter que voltar aqui e buscar água. Que maravilha! Então, os dois lados. Dá-nos a comer, então, esta comida que nos faz viver eternamente. A samaritana, me dê esta água, que assim eu não tenho que voltar aqui para apanhar a água. Entendeu? E Jesus falou, a comida que eu darei é o meu corpo. A comida serei eu mesmo. Mas isto está na lei da vida, prestemos atenção. A comida dos filhotes, vamos deixar os pássaros, vamos nos mamíferos, não é? Como é feita a comida para os filhotes dos mamíferos, entre os quais somos também nós, os seres humanos. É fruto do corpo de quem gerou a criança, o leite materno. Agora até estão recomeçando a descobrir que no leite materno tem todos os antibióticos, etc., que a criança precisa. Agora estão começando a rever todas as histórias. Desde a eternidade sempre foi assim, não é? Então, já que Deus nos criou como seres, para sermos seus filhos, onde Ele fala aqui, Ele não se envergonha de chamá-los seus irmãos. Chamou, Ele tinha que dar a sua comida. Então, a Eucaristia é dada para uma comida, mas por que não faz efeito, vamos dizer, gritante a Eucaristia? 2 motivos. Porque também, fisicamente, não é que você mama uma vez, não vai voltar a mamar, não é? O crescimento é vagaroso. E assim, para a maior parte da gente. Segundo, mesmo mamando, se a criança estiver doente, não vai dar fruto. Ou até não mama mais. Aí, quando nós começamos a morrer espiritualmente, já não procuramos mais Deus. Que estamos mortos por dentro. A nossa alma está apagada. Por quais motivos? Não cabe a mim agora explicar aqui, porque teria 1001 motivo. Compreende? Mas ele se proclamou a comida do ser humano, de vida eterna. O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Isto me ajudou tanto na vida, porque geralmente se pensa que a maioria, o consenso da maioria é a verdade, não é? Ou estou errado? E assim não é? E isto me ajudou tanto na vida, se soubesse. Quando ele falou para os apóstolos, os discípulos, que muitos já foram embora, vocês também querem ir embora? A maioria não é o consenso. A verdade não é o consenso da maioria. A verdade, ela existe por si mesma. Mesmo que ninguém aceite. Mesmo que ninguém aceite. Gente, o Evangelho não é coisa pequena, não. Mesmo que ele foi rejeitado por todos, crucificado por todos, abandonados pelos apóstolos, ele era a verdade. Então a verdade é uma realidade da qual não se foge, como ele é a verdade da história. O mundo muda totalmente o sentido do pecado. Porque geralmente a ideia que nós temos do pecado é o quê? Fazer coisas proibidas, não é? Ou não? Quem que estava, o Tony não está aqui? O teu menino que perguntou o que é o pecado.
Então, o que é o pecado? Geralmente, nós fazemos uma lista. Eu lembro quando comecei a confessar aqui no Brasil, as crianças confessavam um pecado que eu nunca tinha ouvido lá na Itália. Matei passarinho. Porque enfiaram, não era assim? Enfiaram na cabeça das pessoas, para as crianças, que matar passarinho era pecado, não é? Então, mas eu ficava assim, pô. Nunca digo o pecado que na Itália não existe. Talvez porque não existem passarinhos. Muitos. Entendeu? Então, matei passarinho. Mas, por dizer, então nós fazemos uma lista de pecados. Não, o pecado é um pouco pior. É a luta entre a vida e a morte. Se você fizer as coisas em Cristo, que é a vida, você entra no jogo da vida, que depois permanecerá eternamente. Se você fizer as coisas fora de Cristo, quer dizer, o que dá na tua telha, que todo mundo aceite, mesmo que todo mundo aceite, você está fora de Cristo, você está na morte. Porque fora de Cristo existe só a morte, o não ser. Nele está a vida, é terrível. Às vezes me alegra e me assusta. Que pensa, nele está a vida. E fora dele só pode existir a morte. Fora de Cristo. Eis porque então ele tinha que conduzir muitos filhos à glória e levar-se o iniciador da salvação deles à consumação por meio do sofrimento. Então, o que ele fez? Aí que vem o sentido profundo da cruz de Cristo. O sentido da cruz. Antes de ontem, vamos citar uma senhora, que eu sou senhora, que eu conheci desde criança, a Sully. Faz 4 anos que está praticamente vegetando numa cama. Tratada com muito cuidado, etc. E o marido falou, feio, é meio pesado. Eu falei, mané, o que ela está passando aqui vale mais do que todo o meu sacerdócio. Eu não falei da boca para fora, não. Porque todos os milagres que Cristo fez não valeram uma gota do seu sangue derramado na cruz. Foi pela cruz que Deus conseguiu arrancar o pecado do mundo. Porque Ele matou o pecado na cruz. Na cruz de Cristo estamos todos nós. É o único momento em que de verdade a gente está em comunhão com Deus. Não acredito. Não por nossos merecimentos, mas porque Ele, é a ação dele, assumiu todos os nossos males, assumiu as nossas angústias, assumiu também a nossa morte. Ele não teria morrido. Então é um fato muito real. Ele não teria morrido se não tivesse assumido dentro de si a nossa morte. Para fazer o quê? Que uma vez que é destruído o corpo de pecado que chama São Paulo, nós pudéssemos ressuscitar. Aonde vem também a consequência que às vezes eu falo do famoso purgatório ou purificação.
Não pode haver purgatório. Quantas coisas religiosas que passam por religiosos, não é? Que existe já. Falar para você sobre o purgatório, não é? As almas do purgatório. Não. O pecado morre com o corpo. O que existe, gente, é purificação. Purificação do quê? Da alma. A alma tem que ser purificada para quê? Porque ela tem que ver a Deus. Então, todos temos que passar por esta purificação. Todos. Poucos passaram isso na vida. Aí temos os fenômenos grandes, atualmente, do Padre Pio, conhecido, todos os fenômenos que todo mundo discute, conversa, mas não sabe de onde que vinha aquele poder dele, de ler a consciência, de bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas ele foi purificado. Eu li as cartas que ele escrevia quando Deus o purificava. Era uma coisa infernal mesmo. Feita esta purificação, a alma está pronta para ver a Deus. E vendo a Deus, nós encontramos a plenitude na vida. Eis o crescimento espiritual. Chegamos à conclusão. Como pela inteligência, que é um bem espiritual, nós podemos aprender as coisas, a ciência e por diante, assim pela alma, que outra potência espiritual é maior, infinitamente maior do que a nossa inteligência, nós poderemos ler o quê? O livro da vida, que é o próprio Deus. E isso vem a ser o paraíso. Por isso que no paraíso não tem tristeza, não tem monotonia, porque quando você estuda, não é? É uma página atrás da outra, não é? Você lê uma página, aprende uma coisinha, não é? Lê outra página, aprende outra coisinha, não é? É sempre novo, se for um livro sério. Se for esses gregos que não servem para nada, aí tudo bem, não precisa nem ler. Mas um livro sério, você aprende sempre uma coisa nova. Assim, uma vez purificada, nós veremos a Deus. E olha aqui como termina a história. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, que somos nós, são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Porque não foi a um anjo que Deus disse. E os anjos são esplendorosos, nós somos coitados pecadores, cheios de defeitos, não é? Tem um monte de besteira, não é? E os anjos não. Senhor. Por que não disse aos anjos, senta-te à minha direita? Deus falou a um homem. Precisamos ser. Gente, aqui que vai a nossa dignidade, o valor da nossa vida, como seres humanos. Por que respeitar e amar e fazer de tudo em função da criatura humana? Que ele disse a um ser humano, senta-te à minha direita. O ser humano foi elevado ao lado de Deus, porque era o próprio Deus. Essa é a ação que faz Jesus Cristo, assumindo sobre si os nossos males, ou a nossa morte, e ressuscitando com ele também o nosso corpo, porque a história não termina na cruz, a história termina na ressurreição, não somente na ressurreição, mas vai até a ascensão, quando ele volta. Na última oração, Jesus falou, Pai, me dê a glória que eu tinha antes que o universo fosse criado. Eu dei a conhecer o teu nome aos meus irmãos, chamando exatamente a humanidade como seus irmãos.
E quero que onde eu estou, também eles estejam. E ele explica também, nesta passagem, quando a última oração da última ceia, eu lhe dei a conhecer a vida eterna. Quantas imaginações sobre a vida eterna, não é? Muito simples. Não é o Frei Vitório que está falando. É o próprio Jesus. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti, ó Pai, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Muito mais simples do que se possa pensar. Esta é a vida eterna. E esta então a trajetória deste homem Cristo. A boa nova, aí cada um de nós acredite no que quiser. Pode acreditar nas promessas dos políticos, pode acreditar na filosofia, pode acreditar que a ciência que vai explicar tudo, pode acreditar um monte de coisas, pode acreditar o que quiser. Mas a única realidade que fica é a pessoa de Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,